Olá pessoal, bom dia, feliz sábado para vocês, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina de número 6. Antes da gente iniciar, eu vou pedir vocês que fechem os olhos para a gente fazer uma breve oração. Querido Pai Celestial, obrigada pela essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor nos permite estar aqui nesse momento para aprender mais do Senhor. Nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê o teu Espírito Santo. Abra a nossa mente para compreender, o coração para aceitar. Amém. E ajude-nos a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, lição de número 6, compreendendo o sacrifício. Compreendendo o sacrifício. Esse é o tema de hoje. O verso para memorizar que está lá em Apocalipse, capítulo 5. Diz assim, capítulo 5, verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só que texto maravilhoso, né, que o autor trouxe aqui para esse verso para memorizar. Aqui está falando de alguém que parecia ter sido morto, mas está vivo. E compraste para Deus todo o povo, toda a língua, toda a nação, né? Está falando de quem esse livro, Paulo? A passagem que está aí atrás, o contexto histórico aí do livro, né, do Apocalipse, dessa passagem é João chorando, uma cena de muito choro, porque ninguém se achava digno de abrir o livro. E que livro é esse? É o livro que diz respeito ao futuro da humanidade. É o livro que Daniel selou por ordem de Deus, né? Daniel, sela esse livro, as profecias concernentes ao tempo do fim. Isso aí é só para ser entendido no tempo do fim. Então, sela esse livro. Ninguém pode abrir o livro no livro selado por Deus, ninguém pode abrir, né? E aí não se achou ninguém digno de abrir o livro, ninguém com autoridade para abrir o livro, né? E aí o leitor da Bíblia, um leitor superficial, ele pode ler e correr o risco de achar assim: não, mas um anjo podia abrir o livro, né? Mas aqui é mais ou menos assim, se eu chegar para, sei lá, vou chegar para você e falar bem assim: ó Clamar, está aqui nas suas mãos a tarefa de fazer um prédio de, sei lá, de 500 andares, é uma inovação aqui do estado de Goiás, e você tem a função de fazer esse prédio sozinho. Então, assim, você não vai ter condições de fazer aquilo, entendeu? Né? Por quê? Porque você não tem aqui as ferramentas adequadas, o ensino adequado, entendeu? Você ainda pode, porque ainda já trabalhou como mestre de obras. Mas tem jeito sozinho. Mas se o cara chega pra mim e ele me dá uma incumbência dessa, eu falo: não tem como, né? Ele enxergar e falar, entregar uma peça de música pra você, de Beethoven, e um piano e falar: toma, toca. Eu falar: não sei, eu não tenho autoridade, não tenho competência para isso. O caso que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Quem é digno de abrir o livro? O único que pode ter autoridade para isso. Quem é que tem autoridade para isso? Alguém que pagou o preço pela humanidade. Aí só se achou um. Quem? Cordeiro. E aí, Paulo, entrando nesse contexto que você fala, mas a pessoa que lê superficialmente, ela pode falar: mas um anjo podia abrir, né? E não é só o anjo. Elias podia abrir, Enoque podia abrir, são homens valorosos que foram para o céu sem ver a morte, né? Pode escolher um da genealogia, que foram homens também, né, que expatriados. Mas o problema é que esses homens também não tinham essa dignidade. Não tinha autoridade. Abraão mesmo, do próprio Deus chamou ele de Abraão, meu amigo, né? Mas mesmo assim não tinha essa capacidade. Davi, segundo o coração de Deus, também não tinha, né? Nenhum dos anjos teria essa capacidade. E aí a resposta é essa, né? Que o anjo chega e fala: ninguém, Senhor, ninguém se achava digno nem de olhar para ele. Só um. Aí que é o cordeiro que esteve. Por que ele é digno? Porque ele esteve morto
e reviveu. Ele pagou o preço pelo ser humano, certo? Aí o que acontece? Por que esse livro tinha que ser aberto? Porque se esse livro do Apocalipse, né, dali para frente, não fosse aberto, o futuro da humanidade não estaria revelado e hoje nós estaríamos assim, ó, tateando a escuridão. Não, e outra. Apalpando, sem saber qual o tempo que a gente vive. E outra, quando a gente vê essa história do livro selado, tem um ancião que está sentado na sala de trono, na sala desse trono que foi erguido, e ele está com esse livro selado, ele está ali para julgar. Então o veredito seria condenação, meu amigo. Exatamente. Seria condenação. Então, assim, a gente precisa entender que se esse livro não viesse parar nas nossas mãos, nós não saberíamos. E sabe qual é a pior coisa de todas? É que um monte de gente vive como se esse livro não tivesse sido aberto até hoje. Tivesse selado, né? O nome do livro é Revelação, que em inglês se chama Revelação. Em inglês, lá quando você abre a King James lá, não é Apocalipse, é Revelation, ou seja, Revelação. E o livro Revelação, eu vi o pastor Arilton dizendo que ele entrou no site para fazer uma pesquisa, né, sobre Apocalipse. E o que os crentes, os cristãos estão dizendo sobre o Apocalipse. E ele entrou no site da Igreja Mundial da Graça, do R.S. Soares, e ele viu lá as pessoas fazendo pergunta, né? Pastor, fala do Apocalipse pra gente, fala do Apocalipse. E diz que ele, um monte de mensagem, ele respondeu, ele falou assim, não é para nós, não está revelado ainda. Olha que loucura. Então, assim, como que a revelação não está revelada ainda, né? É aí que dá o negócio. A revelado foi. Aí você sabe por que algumas pessoas rejeitam o Apocalipse? Porque vai falar dela. Entendeu? Se eu estou fazendo alguma coisa que vai contra os princípios bíblicos e eu abrir o Apocalipse, meu amigo, eu vou acabar comigo mesmo. Entendeu? Então a pessoa que está me ouvindo vai falar, ué, mas esse cara é você, vai fazer que nem Davi. Entendeu? É que nem o profeta falou para Davi, esse homem é você, Davi. Então as pessoas que estiverem me ouvindo vai falar, ué, mas esse cara é você está falando de você aí. Sim. Entendeu? Aí para encobrir isso, o povo não saber, fala que não está revelado. O Apocalipse não é para você. E por que a maioria das pessoas não conseguem acessar o conhecimento? Porque ignoram a Bíblia. Porque a mensagem para ser descodificada, ela precisa da Bíblia. Porque ali não tem coisa humana, só tem coisa que o Espírito já tinha revelado. E o código está na palavra, né? Como a gente aprendeu aqui nas lições anteriores. O que é mulher, né? Nas escrituras, a gente aprendeu, está aqui nas escrituras, né? O que é nação, povo, mar, o que significa isso na profecia? A gente aprendeu. Então, ou seja, sem esses códigos, sem o desvendamento desses códigos, a gente não entende nada do Apocalipse. O apóstolo Paulo fala sobre esses campos, né? Que prendem os olhos daqueles que não querem chegar à verdade. Enquanto essas escamas não caírem, eles não vão ter a revelação que o Apocalipse tem, que a lei de Deus tem, que o santuário tem. Olha só, tantas coisas na Bíblia, eles não querem aceitar isso. Lá no Velho Testamento, ali, quando o engano entrou, ele fala de uma serpente. Sem esses códigos aqui, a gente nunca ia saber quem era aquela serpente. Porque lá não fala quem é a serpente, só fala a serpente. Exatamente. Ou seja, se o Apocalipse não tivesse sido desvendado, nem isso a gente saberia. Que é coisa linda. Outra coisa, o Apocalipse ele é tão atual, mas ele é tão atual que aquilo que o Apocalipse diz está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo. Sim. Quer dizer que aquilo que a gente estudava e pregava, hoje você está lendo. Rapaz, foi bom você falar isso, porque o pastor da escola, do capelão lá, ele me mostrou uma matéria no G1 da Globo, que eu fiquei de boca aberta. Na matéria estava escrito assim, olha, o Papa foi eleito e é um Papa americano. Algumas pessoas estão dizendo o seguinte, e apontou para Apocalipse 13, você acredita? O cara da matéria deu uma aula de Apocalipse 13, que nem os crentes, a maioria deles nem sabem. O cara falando lá da besta que sai do mar, da besta que sai da terra. Aí, no final, ele fala assim: aquele cara de camisa branca? Eu não sei quem é o autor, eu li a matéria. Tá. Aí, no final da matéria, ele fala assim: e os conspiracionistas acreditam que é a união da igreja católica com os Estados Unidos. Conspiracionista, chama de conspiracionista, mas ele deu uma aula de Apocalipse 13. E, rapaz, eu fiquei encabulado, porque você vai numa igreja qualquer aí, entra numa igreja qualquer da esquina e fala assim: o que significa Apocalipse 13? Não, vai ficar aí, meu amigo, tem de animal que aparece aí, né? É esse cara aí mesmo que eu tô falando. Tem um vídeo também. Eu não vi, não. Tem um vídeo dele falando. Não, eu não vi.
Rapaz, que coisa, hein? Que coisa. É por isso, sabe o que a gente tem que fazer? Eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo a história, né, que é um novo começo, a gente tem que estar alerta e, como líder da igreja, também sempre alertar a igreja para isso aí, porque Está nos nossos ombros. infelizmente, né? Está nos nossos ombros. Porque se a gente deixa a igreja dormindo, um dia Deus cobrará a gente também. É verdade. Outro ponto importante aqui que a gente consegue ver, e o Paulo até citou ali, é João, aquele homem que foi escolhido por Deus para preparar os caminhos para esse poder que viria, né? Que é Jesus, no caso, Messias. Ele não deixa os seus discípulos, na época, né, no escuro. Então ele vem pregando há muito tempo sobre o Messias, né, batizando ali, instruindo as pessoas, preparando o caminho. E quando Jesus aparece, ele não omite a verdade. Ele vira e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele fala: eu estou mostrando, eu já falei para vocês há tanto tempo dele, não já? Pois é, mas olha ali, olha aí onde está, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. E outra coisa, essa ideia do trono, né, você não vai encontrar ele sendo estabelecido no capítulo 5, mas no capítulo 1, no capítulo 4, desculpa, a partir do verso 1 ali, você encontra, né, o céu sendo aberto, né, e João tendo uma visão daquele que estava falando com ele, que era o próprio Cristo, por detrás, chamando ele: venha para aqui que eu vou te mostrar o julgamento que vai acontecer, né, que breve vai acontecer. Sim. E aí ele vê esse trono sendo estabelecido, a majestade sentando com o livro, né, ali sentado no trono, né, para fazer o julgamento. E no capítulo 5, como a gente já viu, ele começa ali, ele senta, né, e aí ele tem um livro selado na mão, que é o que a gente já falou aqui. Sim. É quando o Cordeiro de Deus chega no meio do trono, onde não tinha mais esperança, estava todo mundo apavorado. O apóstolo João mesmo estava chorando, desesperado, porque acabou de ouvir que ninguém fora achado digno de nem mesmo nem olhar para o livro. Olha que coisa. Você tem que o leão da tribo de Judá, né, foi digno de abrir o livro que estava selado, e isso então tirou angústia daqueles que estavam ali, expectativa. Exato. Agora é interessante, você tocou num ponto aí que me fez lembrar de algo. Tem algumas pessoas que rejeitam a divindade de Cristo. E nessa ocasião aqui, depois que João está chorando, o ancião chega e fala: não precisa chorar, né? Não precisa chorar mais, porque acaba de entrar aqui na sala do trono o leão, né, da tribo de Judá, a raiz Davi, venceu, né? Ele venceu e comprou com seu sangue, né, todo o povo para Deus, tribo, língua, assim. E é interessante, depois dessa ocasião, que todos os anciões, os 24, os quatro seres viventes, se prostram diante de Jesus, né? E começam a declarar no universo inteiro: digno tu és de abrir o livro, porque tu morreu, mas está vivo, né? E comprou para Deus povo, língua, comprou com teu sangue, né? Sim. Povo, língua, tribo e nação. Então aqui a gente vê claramente uma adoração àquele que é digno, né? E assim, não adora somente o Pai, mas adora também o Cordeiro. Sim. Entendeu? E fala com as suas próprias bocas: você é digno. Sim. Né? Sim. E aí, por que ele é digno? É o que a lição vai desenrolar aqui pra gente. Por que ele é digno? Ele é digno por conta do sacrifício dele. E aonde que começou esse sacrifício? Lá no Êxodo. Desde que o primeiro cordeiro foi morto para fazer com que a pele dele cobrisse ali as vestes que o homem tinha feito. A partir dali, o cordeiro passa a ser um símbolo de Cristo Jesus, que um dia faria uma obra de expiação pela humanidade. Só que em determinado momento da história do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou o sacrifício deles. Como assim, né? Como que a gente pode interpretar isso, né? Como que a gente pode entender Deus rejeitando um símbolo que Ele próprio estipulou como símbolo de expiação pelos pecados? Como que a gente... o autor... Ô Paulo, é aquele negócio que eu ouvi um dia desse, numa literatura nossa, eu acho que eu até citei com a gente aqui um dia, não sei se foi aqui, foi em outro lugar, mas é aquele negócio: foi um pequeno grupo. Deus me chamar para fazer algo e eu fazer do meu jeito. Eu até vou, mas quando eu vou fazer do meu jeito.
E foi o que estava acontecendo com esse povo, né? Eles perderam a origem do sacrifício, né? Exato. Isso está relatado lá no de Isaías. Deus fala assim: olha, eu estou farto do sacrifício, de sangue, de animais, Dos sábados, e vai falando. Você sabe que a gente pode até ligar isso aos dias em que nós estamos vivendo, porque eu acredito que Deus também olha para a igreja hoje e vê da mesma forma, sabe? Porque o formalismo, você está me entendendo? A igreja perdeu aquele título que a igreja tinha no início, que era o povo da Bíblia. Acabou. A igreja, então eu acredito assim que a igreja está caminhando para um rumo em que vai ficar só remanescente mesmo, não vai ter outro jeito. A peneira começou, né? Aqui acontece o seguinte: nós podemos ver aqui o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim. O sacrifício de Caim foi um sacrifício que eu falei assim: não, eu posso. Aliás, deixa eu te falar um negócio para você. O sacrifício a apresentação de uma oferta de cereais e de alimento, Deus aceitava. Deus aceitava. Por que não aceitou a oferta de Caim? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus havia pedido uma oferta para o pecado. E a oferta de cereais, a oferta de alimentos, ela é de gratidão a Deus por aquilo que Ele me deu. Então, quando Caim ele fez isso, eu falei assim: olha, eu não preciso da salvação. Eu não necessito da salvação. Então, eu vou oferecer o que eu quero. Você sabe que hoje eu fico olhando assim, depois de 40 anos, né, na igreja, eu tenho notado que as nossas mensagens, pregadas no púlpito, as mensagens cantadas, não são mais aquelas de 30, 40 anos atrás. Ela mudou. Então, será que o povo não precisa hoje mais de salvação? Será que o pecado passou a ser algo mais legal, né? Algo assim que é normal? É estranho, né? Porque hoje nós expressamos na música, não expressa um sentimento de culpa, não expressa um sentimento de... Tudo autoajuda, virou autoajuda. Você está entendendo? Sim. As nossas mensagens, eu até falei com você outro dia, eu falei: Paulo, eu estou achando que a gente tinha que mudar as mensagens da igreja. Entendeu? Eu acredito que as mensagens da igreja têm que ser mais incisivas. As mensagens da igreja têm que ser mais cristocêntricas. As mensagens da igreja têm que levar as pessoas a sentir a sua necessidade de salvação. Foi o que não sentiu Caim. Exato. Então, quando as pessoas ofereciam sacrifício, e o próprio Deus vai falar em Isaías, é que as pessoas faziam isso. Sabe o que elas faziam? Formalmente. Então, diz assim: por que eu guardo o sábado? Por que eu venho à igreja? Por que eu tenho que levar uma vida cristã? Por quê? Porque é legal. Por que eu guardo o sábado? Porque eu menos um dia para trabalhar. Porque, você está me entendendo? Parece que hoje a igreja entrou nesse patamar. Outro dia eu preguei e falei assim: eu tenho saudades da época em que a gente fazia pôr do sol na sexta-feira à tarde na casa dos irmãos. Sim. Acabou, não existe isso mais. Sim. Você está me entendendo? O sacrifício de Abel, não. O sacrifício de Abel, ele mostrava para ele assim: olha, eu necessito de um Salvador. Sim. Eu preciso de um Salvador, por isso que eu vou ofertar um. Então eu acho que a igreja hoje deveria voltar à época de Abel, ao sacrifício de Abel, não ao sacrifício de Caim. Edmar, a pregação da palavra na igreja é essencial, de Gênesis a Apocalipse. Só que eu acho que a gente tinha que começar a observar os pregadores de superficialidade. Exato. Entendeu? Exato. Porque assim, a gente traz um pregador e o cara é só superficial. O cara não entra na Bíblia, o cara não entra nesse ponto que você está falando. É sempre uma mensagem superficial. Isso aí nunca vai mudar o coração de ninguém. Nunca vai levar a pessoa para isso aqui que a gente está falando. Cristocentria. Entendeu? Uma pessoa cristocêntrica. Então, não vai entrar. Entendeu? E até para isso aí, a gente tem que observar no momento que a gente vai escolher um pregador para trazer a palavra. É verdade. Sim. E assim, o que a gente precisa ver também é que Caim, talvez se ele tivesse com outro espírito, se ele tivesse com outro espírito, ele tinha entrado o sacrifício correto, né? Mas Deus, ele aceita também, igual você falou, outros sacrifícios. Né? Quantas pessoas ofereceram? Sacrifício de cereais, de
de vinhos, né? Que é suco de uva e com farinha, com trigo e tudo mais. Na festa das cabanas, Sim. né, o pessoal trazia tudo aquilo que era que se ganho nas suas colheitas. Só que o que acontece? O texto bíblico vai falar bem assim, ó, e Caim ofereceu um sacrifício a Deus. A impressão ali é de um artigo indefinido. Ele pegou um qualquer. Artigo indefinido. Porque quando você define, tipo assim, olha, Paulo, você vai trazer um presente, beleza? Sim. Não, você vai trazer uma gravata. Você vai trazer um presente, você vai trazer uma gravata. O que você tem que trazer? Uma Uma gravata. Você tem que trazer uma gravata? Não. Qualquer coisa. Foi um artigo indefinido, então eu posso definir aquilo que eu quero. Então, quando Deus pediu, ele usou o artigo definido. E Caim usou indefinido. Um sacrifício. Ele não, é um sacrifício, então eu vou trazer. Só que Deus falou que era o sacrifício. Não uma oferta, né? Exatamente. Por que o mandamento do sábado fala assim, ó, o sábado, não diz um sábado. Existem outros dias. Porque existe um sábado, existe o sábado, existe Sábado cerimonial. o sábado cerimonial, existia também o ano sabático, era um sábado. Só que o sábado é um artigo O dia do Senhor é o. pedido. Você está me entendendo? Então eu acredito que hoje também na vida cristã, esse artigo definido, ele deixou de existir. Tipo assim, olha, eu posso ser aquilo que eu quero. Porque, igual eu estou falando para você, depois na década, olha, de 20 anos para cá, a igreja deu uma caída muito grande. Muito grande. Se vocês vivessem há 20 anos atrás o que era a igreja, olha, o JAS era lotado. Eu vi uma pessoa falando uma vez, assim, que a igreja ela vai decaindo, sabe como? Eliminando primeiro os cultos que não tem tanta significação. Primeiro foi o JA. O JA já não existe mais na igreja, acabou. O JA morreu. Não tem mais. É um culto de adoração. É um culto de adoração normal. Ele faz parte da programação da igreja. Ele deixou de existir. Sabe qual vai ser o próximo? Quarta-feira. E tem igreja grande que já tirou. Deixa eu te falar um negócio para você. Você sabia que em São Paulo muitas igrejas não têm culto de quarta-feira mais? Você sabe por quê? Porque o camarada sai do serviço 6 horas, chega 9 horas em casa. Tem quem vai para a igreja na quarta-feira. Fecha a igreja na quarta. E tem igreja que já tirou domingo. Tem igreja no mundo que já tirou domingo. Ao redor do mundo, né? Em outros países. Eu acho que no Brasil é raro, não, mas ao redor do mundo tem igreja que já tirou por domingo e só fica como sábado. Sabatista mesmo, né? Sabatista. Então, sabe o que acontece? Isso é o que está acontecendo na igreja. Então, o sacrifício, a Bíblia diz que tem que ser hoje racional. Então, hoje você não precisa sacrificar o animal, mas tem muitas coisas que você tem que sacrificar na vida. Várias, aliás, para você seguir o caminho da salvação. A própria Bíblia diz que não tem como você servir a 2 senhores. Não tem como. Então você serviu. Esse é o sacrifício. Só que eu hoje não estou disposto a fazer o sacrifício. Essa é a questão, entendeu? E eu fico assim imaginando como é que Deus olha do céu para esse povo que está aguardando a bendita esperança da volta dele, indiferente. Entendeu? Sim. A lição também vai abordar Sangue de touros e bodes? isso, sangue de touros e bodes, né? Alguns criticam os sacrifícios, alguns sacrifícios alegando que eles são cruéis. Né? Mas era cruel mesmo. O sacrifício era cruel. Hoje eu vi um pastor lá da Novo Tempo, ele falou assim que ele esteve lá em Israel, e você sabia que os samaritanos eles sacrificam ainda, né? Eles fazem sacrifício demais. Ele falou assim que assistiu a cena de um sacrifício. Ele falou assim que aquilo impactou tanto a vida dele que até hoje está na mente dele. Por quê? Porque ele viu um cordeirinho indefeso. Qual era o problema dele com o pecado daquele camarada? Não tinha nenhum. Nada, né? Ele era inocente. Ele falou assim, aí ele pegou aquele cordeirinho tão bonitinho e daí a pouco o sangue estava jorrando. Ele falou assim que. Ele até falou assim, olha, eu não vou aqui dizer para vocês como é que aconteceu a cena, porque é impactante. Ele falou assim, mas impactou minha vida.
Então que fala, o sacrifício era cruel? Era cruel mesmo. Mas olha só, por que o sacrifício era cruel? Porque o camarada ia pensar 2, 3, 4 vezes antes de pecar. Por quê? Porque teria que fazer um sacrifício. Só que, por que Jesus, quando ele entrou no templo, ele fez um laço de corda, diz a Bíblia, e ele expulsou os cambistas dali? Porque o camarada, eu vi uma vez uma mensagem falando sobre isso, o camarada vinha do campo, ele não criava o cordeiro. Porque quando você cria um animal, você cria um laço de amizade, um laço de afeto com aquele bicho. Porque o bicho é dócil, né? E a hora que você vai matar Aí isso... a dor chega, né? Exato. Agora, quando ele passava no lugar, ele comprava um animal, que ele não tinha nem ligação com ele, levava o sacrifício, por isso que você não estou farto de sangue, de animais, de sacrifício. Por quê? Porque perdeu o seu significado central. Havia perdido. Sim. Você está me entendendo? Virou uma coisa formal. Mesmo acontece hoje com os nossos cultos. Mesmo. Tem culto que você vem e às vezes volta mais confuso do que quando você entrou. Você está me entendendo? Tem culto que você vem e volta mais confuso. Por quê? Os cultos hoje na nossa igreja, ele não é aquele culto que fala o coração, não é aquele culto de razão. Você está me entendendo? Muitas pessoas vêm e voltam mais vazio do que entrou. E agora E a irmã White, lá no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 475, se eu não estou enganado, é isso mesmo, o volume 2, ela fala assim que quando a pessoa prepara uma mensagem para levar para o púlpito, ele precisa preparar uma mensagem que seja uma mensagem que leve as pessoas a sentir o seu estado pecaminoso e voltar para Deus. Caso contrário, ela fala assim, olha, aquela pessoa que foi no culto e ela é uma pessoa que seria convertida pela mensagem e você não levou essa mensagem, às vezes ela nunca mais vai voltar na igreja e ela vai morrer no pecado. E aí você tem parte disso. Agora, então, por isso, quando você vai preparar uma mensagem, não pode ser qualquer coisa. Peraí, me chamaram, nossa, deixa eu falar aqui. Não existe isso. Não pode, tem que ser algo preparado. A mensagem, Edmar, é Deus falar contigo. E primeiro lugar, Paulo, primeiro lugar. Se eu sentir que a mensagem falou para mim, aí eu não sei vocês, mas toda vez que Deus fala comigo é pancada. Lógico. Porque o sermão que você vai preparar, ele tem que servir para mim primeiro. Sim. Lógico. Então, se é Deus me pega e me corrige e me põe no meu lugar. Agora, se aquela mensagem. Vai e fala para os seus irmãos. Se aquela mensagem servir só para você apontar o dedo, você, não adianta, né? Sim. Agora me diz uma coisa, se tem essa dificuldade toda que o irmão Edmar está falando, um lugar onde abre a Bíblia, onde se abre Bíblia, você entra muitas vezes vazio e sai mais vazio ainda, porque a superficialidade toma de conta do E onde não abre? E aonde não abre a Bíblia? Me diga. Aí é pior, né? Boa pergunta, irmão Camar. Hein? Como é que o cara vem e volta, né? Aí eu vou te contar, aí tem que substituir. Aí a Bíblia, ela tem que tomar o lugar do barulho. Entendeu? O barulho toma o lugar da Bíblia. Aí o barulho, a profetada, a música louca, a canela de fogo. Por quê? Porque o culto, ele tem que envolver emoção também. O culto é racional? Sim, mas é uma razão que envolve emoção. Você sente algo, o Espírito fala a você, o Espírito toca você, né? Aí como não tem a Bíblia para que o Espírito use a espada dele, porque a Bíblia diz que a palavra a espada do Espírito é a palavra de Deus, como o Espírito não tem a espada para cutucar, o pessoal começa a fazer, né? É isso mesmo. Ele tem que te impactar. Então ele joga você dentro do lugar e sacode, é barulho, sabe? E é uma loucura e tudo mais. É porque tem lugar que assim, ó, até abre a Bíblia, no início, abre um texto, mas vira lê aquele alegoria. texto, aí faz isso aqui, ó, a igreja inteira, acabou. Vira alegoria. É só alegoria. Sim. Você sabe, ontem nós estava estudando a Bíblia ali e eu senti uma coisa quando o Enio falou assim, porque ontem a esposa dele não estava, porque ela estava no terço, né? Tem terço todo dia. Aí ele pegou e falou assim, mas eu não me sinto bem, porque aquilo ali é uma repetição, né? Porque... Aí você sabe o que eu imaginei?
ele prestou muita atenção no estudo. E ontem, assim, ontem usei algumas palavras mais, você entendeu? Ontem usei umas palavras assim, mais incisivas, fui mais forte com ele ontem um pouquinho, porque agora ele tem que, né, fazer ele pensar. Falando sobre arrependimento, ontem falou sobre tipo assim, sobre a volta de Jesus. Então, aqueles que estavam preparados. Aí a Bíblia fala assim que Jesus veio buscar os escolhidos, né? E eu falei para ele, Jesus não veio buscar aquele que ele escolheu. Jesus veio buscar aqueles que escolheu Jesus. Essa é que é a diferença para ele. Então, aí depois no final falou que quem vai ficar de fora? Aqueles que rejeitaram. Então eu falei, então tem que... Aí, você sabe o que eu fiquei imaginando ontem? Por exemplo, a diferença do nosso estudo da Bíblia ali, porque é um ambiente tão gostoso, porque você entra mesmo dentro da Bíblia e deixa a Bíblia falar. Imagine assim, agora a Carolina não está aqui, mas ela está lá. Você acha que ela não vai sentir a diferença? Ela vai sentir a diferença. Sim. Você entendeu? Então acontece o seguinte, hoje, nesses cultos que tem aí, esse dia eu estava indo embora, passei perto da igreja ali, estava um camarada berrando no microfone, ele estava berrando. O camarada sai daqui com os tímpanos quase estourados. Não, Edmar, sabe qual é a estratégia? A estratégia é o seguinte: quando você está num lugar onde você não está em paz, quando você sai daquele lugar, qual é o sentimento que você sente ali? Paz. Não é verdade? Então você está num lugar que é pancada, barulho, gritaria. Eu mesmo trabalho em escola, é uma loucura. Quando eu fecho a porta do portão da escola e saio para fora, É alívio, hein? uai, onde eu tô, né? Nossa, o que é isso? Então, assim, a estratégia é essa. É muito barulho, é gritaria, é loucura, porque quando acaba o culto, o cara fala, que paz que eu tô sentindo. E não é, ele simplesmente se vê o livro da loucura, né? Mas o ser humano é tão ignorante que ele não consegue ver, os olhos estão vendados, né? Agora assim, se a gente olha por um lado e vê os sacrifícios que eram feitos de touros e bodes no passado, e a gente vê como algo cruel, o que eu vou dizer do sacrifício de Cristo? Aí entra a parte de terça-feira, ele fala sobre o Cordeiro Pascual. Você sabe o que significa Páscoa? Passar por cima. Você vê que quando o povo de Israel estava no Egito, e aí Deus anunciou a morte dos primogênitos, né? E ele falou assim, esse dia vai ser o quê? Vai ser a Páscoa. O que vocês vão fazer? Vocês vão matar o animal, vai pegar o sangue do animal e vai passar no umbral da porta. Quando o anjo destruidor chegar, ele vai fazer o quê? Passar por cima. Então a Páscoa significa isso aqui. Significa passar por cima do mundo de pecado. É aceitar o Cordeiro Pascual. Quando nós aceitamos o Cordeiro Pascual, não tem como a perdição. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas. Entende? Isso aqui aponta lá para a cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do santuário rasga de cima para baixo. Não tinha como ter sido rasgado por mão humana, porque o santuário era alto, o pé direito era alto. Não tinha como alguém rasgar. Se rasga de baixo para cima, então ele estava mostrando que agora, aquele sacrifício que estava sendo feito, você entendeu? Inclusive o sacrifício lá no dia da Páscoa, lá no Egito, agora estava sendo feito para sempre, não havia mais necessidade. Então, quando nós aceitamos o Cordeiro Pascual, a Páscoa, como significa passar por cima, nós estamos passando por cima do pecado, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a grande verdade que tem. E outra coisa, o significado desse véu que você citou, né? Isso nos mostra que a glória, lá no Éden, quando Deus criou o mundo estava em trevas, a terra estava totalmente em trevas. Então ele fala assim, haja luz. Então ficou tudo claro, né? Nessa questão do véu aqui também, pode se aplicar muito bem no significado da glória de Deus. A glória que ilumina a terra, ela só pode vir do céu. Tudo aquilo que é bom só pode vir do céu. Não tem como vir de baixo para cima. Por isso que o véu rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Legal. Aqui também o Cordeiro Pascual a gente precisa entender, porque é o seguinte: o que aconteceu lá na Páscoa, né? Eles tiveram que comer ervas amargas e cada coisa, cada rito ali que aconteceu teve um significado, um símbolo, né?
E Deus falou, vocês vão fazer isso perpetuamente, enquanto vocês forem meu povo, vocês vão fazer isso para lembrar desses ritos, né? E de fato, o povo fazia, né? Então, as ervas amargas era para lembrar o quê? A vida de escravidão no Egito é amarga. E é engraçado que lá no deserto, quando eles estavam comendo pão do céu, né? Eles falavam assim, saudade das panelas de carne do Egito. Seria melhor ser escravo no Egito do que estar nessa terra aqui que não tem carne. Ou seja, eles esqueceram que a vida de escravo era amarga. Então, olha só, para que vocês não corram o risco de esquecer, deixa eu te falar. Todo ano, no primeiro dia, no 14º dia do mês, do primeiro mês ali, você vai comer erva amarga. Ali também tinha o pão sem fermento, né? Para lembrar o quê? Vocês tiveram que sair correndo do Egito. Foi eu que providenciei para vocês livramento. Porque se fosse por vocês, a vida continuava lá. Então, eu providenciei livramento. Não teve tempo de massa fermentar, não teve tempo de fazer nada. Então, vocês vão comer pão ázimo, pão sem fermento. E o cordeiro? O cordeiro, por que eles tinham que lembrar do cordeiro pascual sempre, né? Todos os anos, aquele cordeiro da Páscoa, aquele lá do Egito tinha que ser lembrado. Por quê? Porque esse cordeiro livrou todos os israelitas naquele dia. Não foi isso? Quem tinha o sangue do cordeiro em cima dos umbrais da porta, foi livre. Não foi? A regra era essa, né? Passou o sangue nos umbrais, você está livre do seu filho morrer, né? Então, assim, naquele dia, o Cordeiro de Deus, ele providenciou livramento para todos os israelitas. Isso tem um símbolo, né, de que Cristo Jesus, né, iria providenciar livramento não só para os israelitas, mas para todo que nele crê. Deus entregou seu Filho ao mundo, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E engraçado que lá o filho mais velho não morreu. E aqui em Jesus, o Filho único de Deus, o Filho mais velho de Deus, deu a sua vida para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê que a Monte ela comentou sobre isso, eu não me lembro agora qual livro, eu já li, e ela fala assim que muitos egípcios saíram do povo de Israel. Muitos egípcios, eles aceitaram e colocaram o sacrifício, o sangue. E tem muito israelita que não passou o sangue na porta. Loucura, né? Sim, e se perdeu. E Eles saíram. Mas o filho morreu. Mas o filho morreu. O filho mais velho morreu. Porque a regra era essa, né? Exato. E tem um outro significativo também aí, Paulo, que lá diz que eles tinham que comer às pressas e andando e comendo. Por quê? Para simbolizar para eles que a vida não é nesse mundo, nós somos peregrinos aqui. É o mesmo sentimento que mais tarde, né? Aliás, que antes permeou a vida de Abraão, porque quando Abraão estava andando pela terra, quando você vai lá para a galeria dos heróis, lá diz que Abraão não construiu nenhuma casa. Por que ele ia construir casa se não era o seu intuito viver na terra? Então ele construía a tenda. Por quê? Porque a tenda vocês montam e vai embora, porque ele esperava a cana ser. Essa é a impressão que me dá quando a gente vai para um acampamento igual da posse, do Riachão e não fui. Essa é a impressão que me dá. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Sabia que a Ellen White, ela fala sobre isso. Ela fala que a igreja tem que ter as suas campais. Isso eu já li. Porque é lá na campal que você vai sentir a necessidade de Deus. Por quê? Porque lá você não tem um forno micro-ondas, muitas vezes você não tem uma energia elétrica, você não tem um ferro para passar, você não tem uma casa, e às vezes pode chover à noite e o seu colchão vai molhar. Sim. Você está me entendendo? Para dizer para você o seguinte, que você nada que você pertence. tem nesse mundo não vale nada. Sim. E aí parece que a gente perdeu isso, né? Está perdendo cada dia mais. Né? Olha, eu fico encabulado assim que há 40 anos atrás, né, há 20 anos atrás, tem 60 anos, né, tem a Campal do Riachão. Mas tem 30 anos que eu vou. Antigamente era lotado. E você via assim uma união, assim, um fervor tão grande que você falava assim, rapaz, você voltava do Riachão, algo que você via mesmo assim, algo assim. E agora tem assim, olha, poucas pessoas têm ido, cada ano está diminuindo o número de gente para ir. As pregações não têm sido mais igual têm sido feitas antigamente, as mensagens,
cantada no utensílio. E eu noto assim, que muitas pessoas vão para o Riachão, às vezes não é para comunhão com Deus, é para uma área de lazer. Escapar do barulho. E esse não é o objetivo. Não, nunca foi. Mas agora está sendo. Porque a gente vê assim, olha, os cultos, poucas pessoas, o pessoal. Se o cara vai para o acampamento e não vai para o culto, ele entendeu. Pulhufas, né? Pulhufas. E outra coisa que a gente pode citar aqui, ó. O Paulo falou ali, o pessoal lembrava, né, das panelas do Egito, né, aquela saudade, né? E pensa num povo teimoso, né? Pensa num povo teimoso. E mesmo depois que Deus escreveu ali os mandamentos, entregou para Moisés, né? O povo continuou lembrando das panelas do Egito. O povo continuou negando a Deus, lembrando das vidas passadas, né? Praticando o erro. E chega ao ponto que o cuidado de Deus é tão grande pelos aqueles que ele escolheu para ser, ele escolheu o mundo, né? Para ser filhos dele no mundo. Só que, como o Paulo falou aqui agora um pouco atrás, foi o Edmar, Jesus Cristo vai vir buscar aqueles que aceitou, né, essa escolha dele, né? Ele escolheu o mundo, mas os que aceitaram essa escolha foram poucos. Então, Deus ele cuida tanto que quando chega ali no livro de Números, capítulo 15, Deus chama Moisés e fala: Moisés, vem aqui, esse povo tá muito rebelde. Vai fazer o seguinte, você agora vai criar roupas específicas para eles. E você vai colocar um cordão, e no final desse cordão você vai colocar ali franjas, e nessas franjas você vai colocar os 10 mandamentos escritos. Para toda vez que eles estiverem passando no meio dos outros, caminhando, ao tempo todo eles estão vendo a lei de Deus, eles estão vendo a minha lei, e aí vai evitar que eles pequem, né? Olha só o cuidado de Deus, né? Sim, exato. Interessante que a lição ela parte para outro ponto, agora falando sobre Jesus no templo. Você sabe que eu achei tão interessante isso aqui, porque quando o templo foi construído pela primeira vez, quando eles foram dedicados ao templo, teve a Shekinah, né, que foi a presença de Deus. Foi assim, a presença de Deus tomou conta do ambiente de tal forma que ninguém ficou dentro. Ninguém pôde entrar no templo. Aí ele falou que quando o templo foi restaurado, não aconteceu isso. Não. Sabe quando foi que aconteceu? Quando Jesus também. Então, mas você vê que na reinauguração do templo de Zorobabel, o choro foi um dos choros, uma parte do choro, quem estava chorando, era pelo orgulho. Por causa de sair. Era orgulho, né? Cadê o outro templo? Era magnífico, olha esse aí, que tristeza de chorar. Outros choravam porque achei que não, cadê a presença do Eterno, né? E aí vem o profeta, se eu não estou equivocado, é o profeta Ageu, e ele fala para ele assim: Zorobabel, esse templo que você está construindo, ele vai ser maior do que o templo que Salomão construiu. Porque quem vai pisar dentro dele é o próprio Cristo, o Machia, né? A glória vai ser maior do que era antigamente. Exatamente. E olha que Jesus não só entrou no templo, mas ele realizou milagres no templo. Exatamente. Você entendeu? Então ali foi completo. Só que o pessoal agora, aqueles que estavam, não aceitavam. Sim. Eles estavam tão alheios de tudo que estava acontecendo, que não reconheceram que era o mesmo que teve lá quando o templo foi construído. Só que agora ele estava na sua presença, carne e osso. Não, o profeta Ageu, ele é firme nesse conteúdo. Sim, exato. Então isso tem que ser passado pelos nossos alunos. 4, né? Nosso tempo já foi. Quinta-feira está falando ali porque criaste todas as coisas, né? Quinta-feira. Porque criaste todas as coisas. Em poucas ocasiões, os profetas foram levados a tão perto de Deus, em visão, para que vissem o seu trono. Ezequiel viu esse trono acima do firmamento. Ezequiel 1:26, né? Isaías visitou o templo celestial para ver, Isaías 6:1. E em uma das descrições mais detalhadas que temos, João foi levado ao trono em visão, lá no Apocalipse 4:5, foi o que a gente falou no início, né? Não sei se tem outro aqui, deixa eu ver. Não, a gente vai falar de Levítico, mas lá no Velho Testamento é outro assunto. Mas assim, tudo isso que a gente viu, que a gente estudou hoje aqui, é algo que nos ajuda a refletir que esse mundo que a gente vive hoje, ele pode ter as suas qualidades de benefício físico,
Isso é verdade. Mas se há esperança, se há de ter um desejo no nosso coração por algo vindouro, algo que seja semelhante ao que é bom, ou seja, totalmente bom, nós temos que esperar somente do céu. E aqui, meu camarada, o autor do lição tem um ouro para mim, né? Porque é o seguinte, ele vai falar aqui que a presença de Deus, hoje nós temos acesso à presença de Deus, né? Porque o véu se rasgou, então nós temos acesso à presença do Eterno. Quando Isaías teve acesso à presença de Deus, primeira coisa que ele falou foi o quê? Ai de mim, eu vou morrer, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de, em outras palavras, sou pecador e habito no meio de gente pecadora. Quando ele vê a glória de Deus, né? Ele fica deslumbrado. Então, assim, o que a gente aprende? Na presença de Deus, Deus me coloca no meu lugar. Me coloca no meu lugar. Eu sou um pecador. A outra coisa que Deus faz, Deus vem com Isaías e pega a brasa, toca nos lábios dele e fala, você está puro agora. O que eu aprendo? O que é isso? O que simboliza? Simboliza a presença de Cristo Jesus tocando a gente, perdoando os nossos pecados. Então, quando Isaías reconheceu que era pecador, o anjo tocou os lábios dele. Quando eu reconheço que sou pecador, o sangue de Cristo Jesus me purifica. Isso. Entendeu? E aí, o que acontece a seguir é exatamente o que vai acontecer com a gente. Isaías ele fala bem assim, olha, Deus pergunta, quem há de ir por nós? E ele fala bem assim, eis-me aqui, envie-me a mim. Então assim, quando nós nos aproximamos de Deus, a gente vê a nossa pecaminosidade, reconhece que somos pecadores, somos limpos e purificados pelo sangue de Cristo Jesus, a consequência vai ser o quê? Eu vou pregar. Por isso que a Leonardo vai falar bem assim, olha, todo cristão já nasce no reino de Deus como missionário, porque não tem como. O cara que foi tocado pelo sangue de Cristo Jesus e purificado, eis-me aqui, vem a mim, ele vai pregar. E aí, Edmar, eu vou além. Se o sujeito ele não foi impelido aí, alguma coisa no processo deu errado. Ou ele não foi à presença do Eterno, ou o sangue do Eterno não purificou. Alguma coisa está equivocada, porque a sequência ali no livro é certinha, não tem como dar. E outra coisa, essa questão da brasa aí, né? Mostrando para Isaías que tão grande que possa ser o pecado, na presença de Deus, isso aí pode ir embora. Isso aí não é nada, né? Você vê, apenas uma brasa que foi tirada do altar, tocou na sua boca ali, né? E ele foi purificado, né? Então fez ele se sentir digno de estar na presença do Altíssimo. Meus amigos, nós chegamos ao final. Nós queremos agradecer você mais uma vez. Vou pedir o Paulo para terminar com a oração. Oremos. Pai bondoso, agradecemos pela Tua Palavra. É magnífico meditar na Tua Palavra, porque quando a gente medita, é como se o Espírito Santo estivesse usando a espada para arrancar de nós o egoísmo, para arrancar de nós as maldades, as coisas ruins que estão presentes no nosso ser. E por causa disso, a gente vai se tornando um pouquinho mais parecido contigo. Louvado seja o Teu nome. O nosso desejo é que os nossos alunos eles sintam a mesma coisa quando a gente for debater sobre a Bíblia. Na classe a gente não vai falar de nós não vamos ficar falando da nossa vida, das nossas experiências. Não, a gente vai meditar na Tua Palavra. Amém. Que quando a Bíblia estiver sendo falada, sendo debatida, sendo discutida, que o Espírito Santo vá com a mesma espada que Ele veio sobre nós e também faça a obra que tem que ser feita no coração dos nossos alunos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.